Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, então tô aqui gravando esse vídeo para vocês, para a gente falar a respeito do tema desse mês, que nós vamos estar falando com as crianças. E o tema desse mês vai ser a jornada da fé. Então, baseado em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1 em diante, né? O nosso cronograma, né, o nosso tema que está proposto ali, ele está pedindo para focar no versículo 1 de Hebreus. Mas, quando eu estava meditando aqui nessa passagem, eu percebi algumas coisas interessantes, né? Deus foi falando no meu coração mais forte em alguns pontos que não estão apenas no versículo 1, mas que eles continuam fluindo ao longo do capítulo. Então eu queria compartilhar isso com vocês e já antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria deixar aqui o objetivo desse vídeo, tá? O principal objetivo desse vídeo é esclarecer o tema para vocês de uma forma clara, mais clara possível, e apresentar uma visão sobre isso. Mas eu queria dizer para vocês não ficarem limitados a o que eu vou dizer, né? A essa forma de compreender o tema. É importante que você faça a leitura desse texto e depois que você escolha, né, o assunto da sua preferência para falar sobre o tema da fé, da jornada da fé, tá bom? Mas eu vou deixar aqui a explicação sobre o tema e algumas orientações sobre a minha aula também, que eu vou passar para as crianças no próximo domingo, tá? Então, para quem já adianto, né? Quem puder participar da aula vai ser muito bom. Mas quem não puder, eu já vou deixar aqui mais ou menos como que eu vou fazer. Não estou com os visuais prontos aqui para mostrar para vocês nesse momento, mas depois eu posto os visuais, como que eu fiz, como que ficou. E se eu não esquecer de tirar foto, a gente vê no dia como que foi, como que funcionou, tá bom? Então, para a gente começar, eu não vou fazer a leitura, para não ficar um vídeo grande, né? Eu não vou fazer a leitura inteira do capítulo, mas eu vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1. A tradução que eu estou usando da Bíblia é a nova versão transformadora, NVT. Então ela está aqui, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, esse versículo, e eu também peguei o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu pudesse pegar 3 palavras-chave a respeito desse tema, do tema sobre fé, a jornada da fé, eu escolheria aqui de acordo com o que eu percebi aqui. Confiança, esperança e recompensa. Confiança porque a fé é a confiança que nós temos em Deus, né? A confiança em suas promessas, é a confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado ao nosso coração e que Ele tem prometido a nós através da sua palavra. E também de forma pessoal. Às vezes Deus te fez uma promessa em algum momento, então a fé é que te faz confiar que aquela promessa vai se cumprir, tá? E ela também é a que nos dá esperança e nos lembra que nós temos um destino eterno de alegria ao lado de Jesus. Então é através da fé que nós não esquecemos da nossa recompensa, né, do fruto do nosso trabalho aqui na terra que nós teremos na eternidade, né? Então a fé não é um pensamento positivo, tá? A fé não é, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, não, vai na fé, vai dar certo, né? Mas a fé que a Bíblia fala, que é a fé que agrada ao Senhor, que é impossível agradar a Deus sem essa fé, é a fé de nós crermos no Evangelho. É a fé que nós, assim, que nós produzimos no nosso coração. É claro que não sozinhos, né, através do Espírito Santo em nós, Ele produz em nós, nós vamos falar sobre isso depois, mas Ele produz em nós essa fé, mas é uma fé além de um pensamento positivo, né, é uma fé
firme nas promessas do Senhor e que nos faz caminhar em direção à nossa maior promessa, que é estar na eternidade com o Senhor. Então, falando sobre isso com as crianças, né, no domingo, o que eu vou apresentar para elas? Que a jornada da fé é a vida do cristão. A vida do cristão, ela é um caminho, né? Na verdade, o cristão, ele entra num caminho, e esse caminho é Jesus. O caminho, ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós compreendemos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos em Jesus, ele passa a ser o nosso caminho, ele passa a ser o nosso guia. E eu vou usar uma ilustração para falar com as crianças com uma mochila. Eu vou pegar uma bolsa, uma mochila, e eu vou fazer um escudo, né, naquela mochila. Vou ver se eu consigo escrever fé no escudo. E aí eu vou falar para as crianças, quando eu aceitei a Jesus, quando eu acreditei que ele é o Filho de Deus, quando eu aceitei no meu coração ele como meu Salvador, eu ganhei uma mochila. Eu ganhei essa bolsa, que é a fé. Eu ganhei esse escudo, que é a fé. E isso, claro, espiritualmente falando, mas eu vou mostrar para as crianças entenderem. E aí eu vou continuar explicando para elas, né? Que quando a gente faz uma viagem, a gente leva uma mala, né? A gente leva uma bolsa para que ali dentro coloque as coisas que nós vamos precisar. Então, na nossa jornada da fé, nós também precisamos levar algumas coisas. E tem coisas que nós não podemos levar, que vão nos atrapalhar no caminho. E eu vou dizer para elas, né? O início dessa jornada é com o Senhor Jesus, quando nós acreditamos nele. E a jornada da fé é esse tempo entre o momento em que nós cremos no Senhor, entre o momento em que nós acreditamos em Jesus e aceitamos a Jesus no nosso coração, e o momento em que nós vamos estar com o Senhor para sempre, na eternidade. Nós não sabemos quanto tempo vai ser, mas é a nossa jornada. Cada um tem o seu tempo, né? Então, nessa jornada, nós precisamos levar alguns itens essenciais. E aí eu vou começar a montar essa mala com eles, tá? Numa outra caixa, eu vou levar esses itens e aí eu vou tirando da caixa e colocando na bolsa. E resumindo aqui para vocês, eu vou falar com eles sobre a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é a maior promessa de Deus para nós. Então, na nossa jornada da fé, nós não podemos deixar a palavra de Deus para trás. Nós precisamos caminhar, nós precisamos meditar na palavra, né? Como ele mesmo, o Senhor mesmo orientou Josué, né? Não medite no livro dessa lei de dia e de noite. Então é importante que a gente tenha a palavra de Deus como uma aliada no nosso caminho, na nossa jornada de fé. O Espírito Santo também, porque ele é o nosso amigo e é ele que vai nos consolar nos momentos difíceis, porque essa jornada, essa viagem, ela não é fácil, mas Deus nos prometeu, Jesus nos prometeu o Consolador. Então ali em João 14,16 fala sobre a presença do Espírito Santo com a gente até o final da nossa jornada, né? A oração, nós também precisamos da oração. E tudo isso, gente, esses itens, eu vou mostrar para eles alguma figura. Então, por exemplo, a Bíblia vai ser uma Bíblia mesmo, o Espírito Santo vai ser um coração com o símbolo do Espírito Santo no meio, seria a pomba, né? Vou colar tudo de papel cartão. A oração, eu vou falar sobre um telefone, né? Então eu vou pegar meu celular, vou explicar que a oração é o nosso contato com Deus, que nós precisamos manter todos os dias, assim como a gente usa as redes sociais, assim como a gente conversa com nossos amigos, né? As crianças ainda não têm celular, né? A maioria delas. Mas elas sabem para que serve um celular, né? Elas compreendem isso. Então, eu vou usar essa figura para elas entenderem que a oração é comunicação. A obediência é um outro item que não pode faltar na nossa jornada de fé. E como eu vou mostrar isso, né? Através de um joinha, assim, né? Daquela figura do sim. Porque quando nós obedecemos, nós provamos para Deus que nós realmente amamos a Ele, que nós temos fé na Sua palavra. E também o amor.
né? O amor, obviamente, um coração, mas esse coração é um pouco diferente, porque esse amor que eu tô falando aqui é o amor que Jesus nos ensina a ter, né? Não é o amor romântico, né, das pessoas, esse também, mas principalmente o amor da ajuda ao próximo, do respeito, da comunhão com os irmãos, de falar de Jesus para outras pessoas, de amar as almas, né, de buscar aqueles que estão perdidos. Então, esse é o amor de 1 Coríntios 13, onde ele fala, né, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e entre a fé, o amor e a esperança, esse amor é maior. Então, ele não pode faltar na nossa jornada de fé. Então, eu vou mostrar ali para eles uma figura que representa o amor fraternal, o amor da caridade, né, esse tipo de amor. Mas também nós temos algo que nós não podemos levar. E essa parte aqui vai estar baseada ainda no livro de Hebreus, mas no capítulo 12, o versículo 1 e 2, onde o apóstolo fala, onde o escritor fala que, deixa eu abrir aqui, tá vendo? Ele fala a respeito de todos os heróis da fé, e ele fala assim, né? Como nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, tantas pessoas que pela fé venceram e foram consideradas pessoas de exemplo para nós, né? No meio disso tudo, aqui, nós devemos nos livrar de todo o peso que nos torna devagar, né? Que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, são duas coisas. A primeira delas, né? O que nós não vamos levar nessa viagem? Nós não podemos colocar na nossa mala, na viagem da fé, junto com a nossa fé, não cabe na mala, tá? Vou falar assim, a caixinha do pecado. Então, eu vou levar uma caixinha com um símbolo do pecado. Peguei uma caveira, um desenho assim, tudo desenho, tá? Nada assustador. Mas eles vão entender que tem a ver com a morte, que tem a ver com pecado, com coisas erradas, tá? E aí, eu vou fazer, nessa caixinha, eu vou tirar também os papelzinhos que simbolizam essas coisas. Que é egoísmo, inveja, ciúmes, fofoca e imoralidades. Eu fiquei em dúvida se eu falava sobre isso com as crianças, mas é importante a gente lembrar que o evangelho, ele tem que ser falado. A gente precisa falar essas coisas para elas. Elas entendem também. Então, quando chega nesse ponto de imoralidades, eu vou tocar nesse assunto com elas. Vou falar sobre músicas que não agradam a Deus, vídeos que não agradam a Deus, filmes, tipos de danças, e também atitudes, né? Xingar as pessoas, tratar mal as pessoas, desobedecer os pais, desobedecer os professores, brigar com os amigos. Então, são coisas que nós não devemos levar na nossa jornada da fé. Por quê? Como o escritor disse aqui, né? São coisas que nos atrapalham e são pecados, né? E isso nos atrapalha na nossa jornada da fé, ele nos atrasa na jornada da fé. E é pesado de carregar. Então, nós não podemos levar essas coisas. E o objetivo principal é manter os olhos firmes em Jesus, porque ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E por que autor da nossa fé? Porque, como eu disse no começo, ele é quem planta essa fé em nós. É ele que produz essa fé viva e eficaz no nosso coração, para que a gente agrade ao Senhor e para que a gente alcance o objetivo principal, que é a eternidade com Ele, tá? Então, concluindo aqui, nós precisamos manter os olhos em Jesus, que foi quem gerou a nossa fé, como eu disse, e lembrar da nossa salvação, que veio por seu sacrifício, e acreditar nele e que ele vem nos buscar. Então, eu vou finalizar essa história, né, essa ilustração com eles, dizendo que um dia nós vamos encontrar com o Senhor, seja todos juntos no arrebatamento da igreja ou individualmente. Nós temos que estar preparados, né, para o final da nossa jornada, porque essa jornada é pessoal. Não é porque os meus pais são crentes que eu vou atrás. Não. Vou explicar para eles que cada um precisa decidir por si o que quer acreditar, tá bom?
Então, e no final eu vou terminar com louvor, que é aquele louvor Meu Destino é o Céu, que vai dar certinho com a palavra, tá bom? Agora eu queria deixar para vocês algumas dicas para as próximas aulas, para a gente finalizar aqui o vídeo. Primeira dica, ore e busque o tema de uma forma bem assim, dependente de Deus. Quando eu fui meditar nessa palavra, eu já tinha lido várias vezes, mas eu orei e pedi ao Senhor que me mostrasse aquilo que eu precisava enxergar dessa palavra. E Ele foi me mostrando, e essa ideia da mala, das coisas, veio tudo na hora. Não foi algo que eu pensei antes, não. Mas eu gosto quando acontece isso, porque isso me deixa com a segurança de que eu estou falando aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale, sabe? Não é uma coisa que veio da minha cabeça ou que eu falei porque eu quis. Não, eu sei que foi Deus que colocou essa palavra no meu coração e que as crianças que estiverem ali precisam ouvir essa palavra. Então, por isso que é importante a gente orar e buscar um tema. E depois, né, também é importante a gente compartilhar com as próximas professoras para que esse tema não fique repetido. Então, você vai preparar a aula da semana que vem, já pensa no tema, ora a Deus, aí, eu vou contar a história de Abraão. Então, você já avisa lá no grupo nosso, fala para o pessoal, gente, eu vou falar da história de Abraão, baseado em tal versículo. Para que as outras não usem a mesma história, que sobre fé tem bastante coisa na Bíblia, tá? Segunda dica, prepare com antecedência o visual e as atividades que você vai fazer. Inclusive, a atividade que eu vou passar para as crianças vai ser para elas pintarem tipo uma logomarca, um logotipo assim pequenininho da fé, porque cada uma vai pôr, eu vou colocar o nome de cada uma ali, porque eu vou fazer um painel que vai ficar para vocês usarem nas outras aulas. Esse painel é como se fosse um caminho, como se fosse a jornada da fé. E no dia 1, que vai ser domingo, todas elas vão ganhar vão produzir, né, vão pintar ali esse bottom, vamos dizer assim, e a gente vai colar nesse mural. E nós vamos falar para elas, olha, você tem que vir nos próximos domingos para você completar esse ciclo, para você completar esse caminho, né, dessa jornada da fé, e no final você vai ganhar um presente, tá? Assim como a gente aprendeu que no final a gente tem uma recompensa, aqueles que vierem todos os domingos vão receber uma recompensa no final. E depois eu conto para vocês a recompensa. Mas essa vai ser a atividade, tá bom? Então, prepare você também atividade antes. Se precisar imprimir, é importante mandar com antecedência. Se você for produzir alguma coisa, vê se na igreja tem os materiais necessários, né? Cola, tesoura, papel que você precisa, essas coisas. Então, prepare antes. 3. Sempre leia direto da Bíblia o versículo que você vai usar. Então, eu vou levar uma Bíblia e vou ler da Bíblia, porque é importante as crianças verem que nós não estamos falando alguma coisa aleatória, não, a gente está vendo dentro da palavra de Deus, tá bom? E outra coisa, quarta dica, não fique focada no roteiro, fique lendo, igual eu tô fazendo aqui com vocês, mas vocês são adultos, né? As crianças odeiam isso, fica entediante para elas se você fica lendo as coisas, né? Então é importante que você faça um roteiro, mas você estude ele em casa e depois, na hora, né, você treina em casa também sem ler. E na hora você pode levar um papelzinho pequeno com itens, para você não esquecer o ponto que você vai falar. Mas é horrível você chegar nas crianças e ficar assim, lendo, eles não prestam atenção. Mas vai desenvolvendo isso ao longo da semana, tá bom? Escreva só o que você precisa para lembrar mesmo, tá? Não fique focado ali no seu roteiro. E por último, sempre termine com o Evangelho. Sempre termine falando de Jesus. Eu contei a história de Abraão. Deus vai te dar um caminho ali para você, no fim da história, falar o que Jesus tem a ver com isso. Contei a história de uma parábola, não sei do que. Deus vai te dar um norte para você chegar. Por quê, gente? Porque a Bíblia toda fala sobre Jesus. Então, a gente precisa interpretar isso para as crianças. E no final da aula, sempre temos que falar sobre Jesus. O que ele fez, qual foi o exemplo dele sobre isso, qual é a promessa dele sobre isso. Sempre termine com o Evangelho. E o que é o Evangelho? Né? É necessário crer em Jesus para ter salvação. Isso é o Evangelho, tá bom? Então, sempre termine a sua aula com essa conclusão, né? Final.
você precisa de Jesus. Esse é o objetivo, tá bom? E eu vou deixar também na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos que eu achei interessante, de algumas atividades e materiais que vocês podem estar usando, podem estar fazendo com as crianças, se vocês quiserem, tá bom? É isso, então. Que Deus abençoe vocês e qualquer dúvida a gente está aí à disposição, tá bom?